Show, meus amigos, para quem não viu o debate de ontem entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden na corrida pela presidência dos Estados Unidos, eu vou resumir aqui. Foi bem tranquilo, sem interrupções, alto nível, propositivo e insosso. Vocês acham que eu resumi bem, hein? Adriles, Vini, Paulinha, Joel, tá bem resumido? O que vocês acham? É isso? Só que não, né? Muito parecido com o Morning Show. Parecido, né? Eu acho que você deve ter visto o debate errado, viu, Paulo? Eu achei. Não, eu acho que tá bem resumido. A gente ainda tem a maturidade da careta. Muito bem. Vocês chegaram até o ponto. Mas vamos ouvir agora a repórter Camila Yunes, que é uma fonte bem mais confiável que eu. Há 35 dias das eleições presidenciais norte-americanas, o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden foi marcado por discussões acaloradas, ofensas pessoais e interrupções. O clima de provocação começou antes mesmo do início do debate. Joe Biden divulgou uma foto do próprio imposto de renda para provocar Trump, suspeito de sonegação durante vários anos, o que ele nega. A primeira pergunta foi feita para o atual mandatário do país, que foi questionado sobre ter indicado Amy Coney Barrett para a Suprema Corte há quase um mês do pleito. Trump respondeu que ele foi eleito para governar os Estados Unidos durante 4 anos e não 3. Para o democrata, a nomeação não poderia acontecer neste momento, já que em alguns estados a votação pelos Correios já começou. Ao longo do confronto, Trump acusou Biden de ser aliado da esquerda radical e que a oposição quer adotar uma medicina socialista, fala que foi rebatida pelo adversário. Ao comentar sobre as queimadas no oeste dos Estados Unidos, o democrata citou os incêndios na Amazônia e disse que as florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas. Ele prometeu se unir a outros países e oferecer 20 bilhões de dólares para ajudar na preservação da região e sugeriu consequências econômicas ao país, caso metas de preservação das florestas não sejam cumpridas. Quando o debate chegou na pandemia de coronavírus, Trump acusou a imprensa de tentar prejudicar a sua imagem e comparou a atual situação com a epidemia de gripe suína, que, segundo ele, foi mal conduzida pelo então presidente Barack Obama. Em determinado momento, Biden se irritou e mandou o republicano calar a boca. Ele também chamou Trump de palhaço. Durante a cobertura especial da Jovem Pan sobre o debate, a jornalista Eleonora Pascoal destacou que Trump e Biden buscavam ganhar os votos dos eleitores indecisos. Ela disse, no entanto, que as propostas dos candidatos em temas essenciais ficaram de fora do embate. O que os dois estão disputando não é a mudança de voto de uma pessoa ou de um candidato que está votando em Biden que vai mudar depois do debate e votar em Trump. Não, eles estão disputando neste debate o voto de cerca de 10% de americanos que estão indecisos. O professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, afirmou que Trump também busca reconquistar votos que migraram para Joe Biden. E perdeu para o Biden por uma característica que não tem sido tão lembrada, de que o Biden também transita bem, né, pelos conservadores. Ele é um político antigo com quase 5 décadas, né, na política, é um senador do estado de Delaware e sempre desenvolveu projetos, né, para o interior do seu estado, projetos muito locais. Então ele também discursa bem para esse público mais interiorano, mais conservador. A escritora e comentarista política Ana Paula Henkel diz que o debate foi aquém do esperado, mas que, para ela, o republicano se saiu melhor. E dentro do que eles conseguiram falar, achei que o Trump saiu um pouco melhor, até porque a economia realmente vinha muito bem, né, antes da pandemia. Em janeiro desse ano, nós tínhamos aqui nos Estados Unidos números históricos na economia americana. Antes das eleições, Donald Trump e Joe Biden ainda têm mais 2 debates, um no dia 15 de outubro e outro no dia 22 do mesmo mês.
Muito bem, como vocês ouviram, foi um debate bem tranquilo mesmo. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente chamou aqui via Skype, diretamente da Flórida, o Paulo Figueiredo Filho, que é empresário, economista e jornalista com pós-graduação em Relações Internacionais pela London School e em governo americano pela Universidade de Harvard. Fala, Paulo, tudo certo, cara? Brigadão por você estar aqui com a gente, viu? Já queria emendar aqui uma pergunta. Quem que ganhou o debate e por quê? Tudo bem, Paulo. Bom dia a você e a todos os componentes aí da bancada de vocês e aos espectadores também. Olha, esse foi um debate que não teve exatamente um ganhador. Eu vou te dizer por quê. O consenso da cobertura, da repercussão do debate foi que esse foi o debate mais caótico da história da política americana. Eu, pessoalmente, acompanho há muitos anos, acho que acompanhei todos os debates desde a era Clinton até agora, e não me lembro de um debate tão confuso, tão difícil de ser acompanhado. Eu tenho pena de quem estava assistindo com tradução simultânea, porque estava difícil de acompanhar até no original em inglês. As pesquisas que vêm saindo sobre depois do debate, sobre a repercussão de qual foi o debate, estão variando um pouco e variando muito de acordo com a intenção eleitoral que já existia antes do debate. Então, quem era eleitor do Biden acha que o Biden ganhou, quem era eleitor do Trump acha que o Trump ganhou. Mas, por exemplo, a pesquisa da CBS, que é uma pesquisa tradicionalmente que sai depois do debate, disseram que 83% dos espectadores acharam que o debate teve um tom negativo, enquanto 17% um tom positivo. 69% acham que o debate foi irritante e 31% só acharam que o debate foi, de certa forma, divertido. Só 17% das pessoas que assistiram acharam que foi, de alguma forma, informativo. Então você fica com essa divisão. Aí, algo dentro da margem de erro, 48% acham que o Biden ganhou, 41% acham que o Trump ganhou, 40% acham que foi um embate, mas a verdade é que não houve grandes vencedores. Se você perguntar a minha opinião pessoal sobre as performances, acho que o Donald Trump exagerou um pouco na agressividade, nas interrupções, mas conseguiu ser bastante mais assertivo que o Biden, acertou uns socos bem duros, enquanto o Biden só falou platitudes e não respondeu absolutamente nada, que é a característica tradicional dos políticos de esquerda. Ô Paulo, eu queria aproveitar mais a tua participação aqui e te perguntar, porque a lógica da eleição americana, o debate todo, está girando em torno do passado, né? Por que eu me refiro ao passado? A eleição de 2016, a Hillary também estava à frente nas pesquisas, eu não me lembro a porcentagem exata, talvez você possa me dar esse número exatamente quanto que ela estava à frente do Trump, e acabou perdendo a eleição. Então os republicanos, eles se abraçam, né? Eles se debruçam e confiam que o Trump vai ganhar a eleição baseado nesse histórico que já aconteceu. Os democratas já pensam diferente, já pensam que não. Esse ano não vai acontecer a mesma coisa e a vantagem talvez seja até um pouco maior do que foi a que a Hillary tinha. Como é que você enxerga isso? Você acha realmente que há a possibilidade dessa virada, visto que o sistema americano é completamente diferente do sistema eleitoral brasileiro de maioria simples, né? Você acha que isso é possível mesmo acontecer em novembro? Olha, é totalmente imprevisível o resultado da eleição em novembro, porque as pesquisas já se mostraram realmente muito erradas, não só nas eleições de 2016, mas também nas eleições de midterm de 2018, né, que são as eleições que acontecem ali no meio do mandato. Por exemplo, as pesquisas diziam que os democratas iam ganhar com 5 pontos aqui a Flórida, e no final o republicano acabou sendo eleito. Mesma coisa para o Senado. Isso aconteceu de forma generalizada no país inteiro. A situação atual das pesquisas é que sim, o Biden tem uma vantagem maior do que a Hillary Clinton tinha nas pesquisas, mas por outro lado você tem bem mais pesquisas. Então as pesquisas estão em tudo que é lugar. Você tem pesquisa que está dando o Biden 9 pontos na frente e você tem pesquisa que está dando o Biden 1 ponto na frente, ou até pesquisas que já começaram a sair com o Trump na frente. Então é uma variação imensa. Você tem que escolher qual que você gosta mais para acreditar. Todas elas não podem estar certas ao mesmo tempo. Na média, hoje, nos estados que a gente chama aqui de swing states, os estados que são aqueles estados que são divididos, às vezes votam nos republicanos, às vezes votam nos democratas, a diferença está praticamente idêntica. O Biden está 0,3% melhor do que a Hillary estava, ou seja, nada.
pontos percentuais, né? Nada, absolutamente nada. Então não dá para você dizer que hoje que tem um favorito, que está alguém na frente. A corrida aqui é muito disputada, não é. Tivemos um pequeno problema na conexão do Paulo Figueiredo. Queria passar a bola para o Joel. Joel, queria que você pudesse fazer também a sua análise sobre o que você achou desse debate tranquilo, sossegado, morno que nós tivemos ontem e que com certeza quem assistiu traduzido entendeu absolutamente tudo. Entendeu tudo. Por algum motivo, assistindo o debate, eu lembrei da minha vida, do meu dia a dia, não lembro bem por quê. Mas sentiu representado. Pobre Biden. Uma coisa é um déjà vu, assim, eu não sei bem o que estava vendo. Mas vencedor e perdedor, eu vou dizer. Teve um grande perdedor nesse debate. O Estado da política nos Estados Unidos da América. Yes. E, por consequência, dado que é o país mais poderoso do mundo, as perspectivas para o nosso mundo. Foi um vexame, foi um espetáculo circense, uma coisa vergonhosa aquilo. E vamos atribuir a responsabilidade claramente. Foi por causa da postura absolutamente inaceitável que o Trump adotou. É alguém que chega sem uma proposta, sem um conteúdo a dar, apenas para tumultuar, apenas para criar o caos ali dentro, interrompendo não só o adversário, mas até o moderador. Inclusive, eu critico o moderador também, o cara foi fraco, é difícil, né? Pois você tem o presidente da República ali na frente, você tem que ter o pulso, é difícil, eu sei, mas tem que ter o pulso firme, senão não vai ter debate, senão vai ser aquele circo que a gente viu. Faltou o botão do mudo ali também, na minha opinião, nos microfones, ele tinha que poder, o Paulo Matias às vezes tem que, tudo bem que o Adriles também não é nenhum Trump, hein, mas às vezes a gente tem que... Você sabe, Joel, você sabe, eu fiquei olhando para aquele mediador e eu pensei, é exatamente isso que eu quero ser quando crescer. Mas você tem o pulso mais firme, Paulo. Ele você quando o Adriles, ou até eu, de vez em quando fala demais, você clica ali no botão e silencia. Obrigado, Joel. Obrigado. Daí funciona. Daquele jeito não funcionou. Ficou uma palhaçada do início ao fim. Não se tirou nada. E, verdade seja dita, sim, o Trump, qual a estratégia dele? É tumultuar, para mostrar também que ele é mais forte, tentando, talvez, desequilibrar o Biden. O Biden não se desequilibrou. Mas ele é mais forte. Mas ele também não conseguiu estar à altura de muitas vezes os ataques. Eu acho que ele cedeu, às vezes ele se deixou interromper e deixou por isso mesmo muito fácil, muitas vezes também. Porque ele é fraco. Então ele acabou acontecendo isso. Mas quem que trouxe conteúdo? Quem que trazia propostas? Qual foi a proposta do Biden? O Biden trouxe proposta? Peraí. Espera só um minuto. Paulo, eu te conheço do outro programa. Paulo Figueiredo, aguenta aí. Segura aí que eu já te passo. Vai lá, Joel, encerra. O Paulo tá na mira já, porque a gente debate ali no Casa Branca 2020 também. Então a gente já tá aí, já estamos conhecendo o estilo de debate um do outro. Aqui é tudo Trump mesmo. Mas o Biden tentou trazer algum conteúdo, mas foi absolutamente, em alguns momentos, atropelado. Algumas vezes ele deu respostas à altura, quando ele apontou o que estava acontecendo a gente. Isso aqui é um palhaço, fazendo um show de circo. Essa foi a proposta dele? Peraí, Adriles, peraí. Vergonhoso. Eu só vou dizer, vamos debater agora, eu vou adotar a postura do Trump para a gente ver como é positivo e leva a uma boa discussão quando alguém se comporta daquela maneira. Muito bem. Adriles Jorge, 30 seconds. Não, 30 seconds. Olha, não houve debate. Não houve debate. Existe um debate do Trump contra a pandemia e contra o governo chinês que disseminou de maneira sutil o próprio vírus. O Trump estava com a eleição garantida. O Trump debateu ali contra o próprio mediador. O Biden é uma absoluta nulidade. É um homem que está chegando próximo ao Alzheimer, não conseguiu nem concluir uma frase sequer. Qual a proposta que ele deu? Nada. Agora, o que o Trump tem que se escorar é exatamente no discurso. Eu acho que o erro do Trump foi ter debatido primeiro. Primeiro ele cedeu ao cientificismo de achar que tem que fazer lockdown. O lockdown foi desmentido, os 85% das pessoas infectadas dentro de Nova York comprovam isso. E ele agora está dizendo exatamente em não fechar o país, em se abrir, em ter uma postura mais viril em combate à pandemia. Ele levou os Estados Unidos a uma situação de quase pleno emprego, né? O Biden simplesmente ele é um contraponto, ele é um vírus. Ele é um vírus no caminho do Trump e o vírus pode ser, eventualmente, mortal, né? O Trump, o que ele tem que fazer, e ele está fazendo agora, é atacar o governo chinês,
o expansionismo autoritário do governo chinês, que é o sujeito que cria a doença e depois quer curá-la. Ele tem que atacar esses efeitos colaterais da pandemia, que são essas atitudes terroristas do Black Lives Matter, dos antifas, que querem submergir com a ordem americana, né, quer combater os princípios sólidos de liberdade de expressão, da própria dissolução da família, como o Black Lives Matter. E aí ele atacou de maneira muito viril e muito incisiva e muito objetiva que os democratas são, sim, lenientes em relação a esses movimentos terroristas e dizer que a economia pode e deve voltar, apesar do isolacionismo catastrófico que foi feito nos Estados Unidos. Perfeito, nós estamos ao vivo aqui com o nosso Morning Show, recebendo hoje o Paulo Figueiredo Filho, que está nos ajudando aí, comentando todo o debate presidencial americano que aconteceu ontem entre Joe Biden e Donald Trump. E nós estamos recebendo aqui o Paulo Figueiredo Filho, que é empresário, economista e jornalista, com pós-graduação em Relações Internacionais pela London School e em Governo Americano pela Universidade de Harvard. Vini, você queria fazer uma pergunta para o Paulo? Queria sim. Paulo, você sabe que eu sempre fui um crítico, às vezes, dos debates aqui no Brasil, porque eles são um pouco engessados, né? Então tem ali a pergunta, a resposta, a réplica, a tréplica e falta um pouco dessa interação entre os candidatos. Mas ontem, ao ver esse debate nos Estados Unidos, eu quase que me arrependi dessa minha opinião. Você que já trouxe esses números aí também de que a população americana achou o debate meio irritante. Você acha que para os próximos 2 debates que estão para ocorrer, pode ter alguma mudança de modelo, de formato, um tempo mais delimitado para cada candidato, cortar o microfone também do Trump e do Biden na hora que o outro está falando? Pode ter alguma mudança nesse sentido ou não? Certamente terá. O próximo debate, inclusive, é no modelo de town hall, onde as pessoas fazem perguntas aos candidatos. E isso vai certamente gerar um pouco mais de moderação, principalmente do lado do Trump. Ele não vai interromper as pessoas da mesma forma que ele interrompeu o Chris Wallace, né, o moderador desse último debate, nem o próprio Biden. Então você vai ter algumas mudanças. De um modo geral, o formato do debate americano ele é muito mais dinâmico, sim, do que o modelo brasileiro. Esse modelo brasileiro é chatíssimo, insuportável de assistir. É verdade. E o que você vai ter agora o próprio Trump vai... Ele é muito bom em perceber as próprias falhas, então ele vai dar um passo atrás e vai diminuir um pouquinho o tom. Ele exagerou na dose. Foi boa a estratégia, mas a dose foi um pouquinho exagerada. Muito bem, lembrando que hoje tem debate, né, para a Prefeitura de São Paulo. Primeiro debate na Band às 10h30 da noite. Paulinha, você tem pergunta? Vai ser divertido? Sim, tenho. Por favor. Joel, por favor, quer falar alguma coisa? Biden, fala aí. Não, eu só me perguntei se o nosso debate da Prefeitura vai ser... O nosso debate da Prefeitura vai ser tão divertido quanto o americano ontem. Mas as regrinhas brasileiras... Vamos torcer. Aqui não temos Trump, Biden, mas temos outras figuras. O Boulos xinga as pessoas. Teremos Mamãe Falei, Boulos, Joyce. O Boulos manda as pessoas a merda, meu Vai ser uma loucura. Vai ser quente? Gente, calma. Aqui a gente tá tranquilo, Adriles. Ele me mandou a merda, não foi a gente, não. Paulinha, pra cima. Por favor. Primeiro, eu queria pedir pro Paulo mostrar um personagem que tá aí no cenário dele que tá me hipnotizando. Eu não tô nem conseguindo prestar atenção. Quem é este urso que te ladeia? Esse é o Trump Bear. O Olavo que deu de presente. Me deram de presente. Bota ele em evidência e depois eu queria fazer uma outra pergunta para todo mundo. Gente, olha o cabelo ele é o dele. Trump Bear. Ele é um... Minhas filhas adoram ele. E ele virou uma decoração. E ele tem uma coisa especial que ninguém sabe, então vou mostrar aqui exclusivamente no ar. Opa! Com exclusividade, nas costas dele, uma capa que é a bandeira dos Estados Unidos. Meu Deus do céu! Foi o Olavo que deu? Não foi o Olavo que deu, não. O Olavo caçou esse um amigo... Logo depois que o Trump ganhou de 2016, eu ganhei o Trump Bear. Tá. Que legal, cara. E aqui, eu queria trazer também uma pergunta para todo mundo. A gente fala sobre a importância de se falar a respeito de propostas nesses debates, né? Enriquecer aí, enfim, a opinião e principalmente buscar esses que estão indecisos. Será que as pessoas querem mesmo saber dessas opiniões? Porque o que a gente mais vê são eleitores aderindo a esse populismo, né? A quem grita mais alto, a quem é mais
populista, digamos assim, vocês entendem que a gente precisava dar esse passo para, de fato, falar de propostas e não ficar provando ali quem fala mais alto, quem é, enfim, como a gente viu ontem? Não teve proposta ontem, praticamente, né? O Joel tá falando que o Biden falou das propostas. Não sei qual foi a proposta que o Joel ouviu do Biden. Quando ele foi perguntado sobre Antifa, ele se recusou a falar sobre Antifa. Quando foi perguntado de fracking, que é o modelo de exploração de petróleo aqui nos Estados Unidos, ele também se recusou a falar. O tal do New Green Deal, que são pacotes de restrições ambientais, ecológicas, que implodiria a economia americana, ele também se recusou a falar. Se recusou a falar de Bernie Sanders, se recusou a falar de lei e ordem à polícia. No final, ele fugiu de todas as perguntas e falou platitudes. Então, não sei quais são as propostas que o Joel viu do Biden. Agora, o Trump também, ele foi no estilo dele, o estilo que ele sempre teve, só exagerou um pouquinho na dose. Tem que ter uma separação nesse negócio do populismo, né? Tem um livro bom, tá até aqui, por um acaso, do meu lado, o livro do Roger Eatwell, que é sobre populismo, e aí ele classifica o populismo como uma revolta das pessoas contra o establishment. Então, as pessoas... Dá o nome do livro, Paulo. Parece que vai sair em português. Em inglês se chama National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy. Mostra populismo pra gente, por favor, para quem está no YouTube ver a capa. Isso, boa. Yes. Obrigado. Ok? Ele é meio que referência nesse assunto de populismo. Por um acaso estava aqui do meu lado. E o Eatwell, ele define o populismo como uma revolta das pessoas contra o establishment. O que está acontecendo? As pessoas não confiam mais na imprensa, as pessoas não confiam mais no governo, as pessoas não confiam mais nos bilionários, e aí elas se revoltam contra eles. O Trump representa isso, o Biden não. O Biden é um multimilionário branco, que está na política há 47 anos, nunca fez nada. O Trump era um outsider, né? Sempre foi um outsider, um cara de fora da política, que disse que ia entrar para destruir o sistema. O Biden, ele é o sistema. Então não tem populismo do lado do Biden. Você pode dizer que tem populismo na esquerda do lado do Bernie Sanders, mas não do Biden. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, pode falar mais um pouco aí. Não, vamos lá. Primeiro, sim, o Trump é uma opção totalmente populista, só que não se enganem, hein? Sempre que esse discurso destruir o sistema vem, ele nunca destruir realmente a posição dos poderosos, como o próprio Trump dentro do sistema. Ele visa destruir, aí sim, qualquer freio institucional aos interesses mais desenfreados e carentes de qualquer freio ético ou moral também das elites que estão querendo chegar ao poder com ainda mais força, como é o caso do Trump, um empresário corrupto. Não é de agora, é de anos. Já viram um escândalo das faculdades de onde, Joel? Trump. Qual é a corrupção do Trump? Os escândalos das faculdades Trump, trabalhadores que não são pagos. Essa declaração do imposto de renda dele, o cabelo dele entra como gasto empresarial, enfim. Mas isso está dentro da lei, Joel. Esticar a mão e colher. É ridículo, mas não é corrupto. Do Trump. Corrupção é outra coisa, Joel. O cara pagou menos imposto de renda que um imigrante legal. Pô. O negócio ali é gritante. Dentro da lei. Primeiro você está acreditando que saiu no New York Times. O tanto de privilégios que alguém como Trump acumula e usa sem qualquer freio ético e a degradação das instituições que a gente está assistindo. Propostas do Biden. Só para que a Joel, você paga mais imposto de renda? Proposta do Biden é boicotar o Brasil, porque agora parem com esse discursinho. Eu cito aqui duas, inclusive uma muito boa. Hein? Primeira, a public option no healthcare. Pessoas muito pobres vão ter acesso a um seguro de saúde estatal. Muito pobres. Nossa, mas isso é socialismo, isso é comunismo. Minha gente, as democracias capitalistas da Europa, o Canadá, que é um país capitalista também, a Austrália, a Nova Zelândia, o Estado provê saúde para a população. Nos Estados Unidos, não. E por isso você sabe o que é Medicaid, Joel? Os Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos é um país no qual a expectativa de vida está caindo. É um país que tem uma profunda crise ligada, assim, à saúde. A saúde. Adriles, esse argumento é o mesmo que dizer que a Dilma era uma excelente gestora porque a economia estava em pleno emprego em 2014. Não, produzindo a economia desabou em 2015. O déficit americano passou de qualquer recorde. A economia está superaquecida, assim como a nossa estava em 2014. Quer dizer, a economia americana antes da pandemia estava superaquecida, assim como a nossa em 2014. Depois veio a queda. Outra proposta do Biden, essa foi boa, hein? O nosso ministro do Meio Ambiente. Ele vai boicotar a gente. Os outros países do mundo deviam pagar para a gente proteger a Amazônia. O Biden propôs isso, falou, olha, vamos, Estados Unidos, junto com outros países, vamos oferecer 20 bilhões de dólares para o Brasil preservar a Amazônia. Dinheirão, é tudo que o Salles disse que queria. Agora, se não conseguir,
Se o desmatamento continuar desenfreado, daí as sanções econômicas vão vir. Isso é uma proposta clara e interessante. Biden Corleone. Quem vai monitorar? Uma proposta que o Brasil não pode recusar. Então, meus amigos, suborno. Que proposta. Claro, o Biden tentou falar, mas muitas vezes foi uma palhaçada, foi um verdadeiro circo, ele foi interrompido Joel. O tempo inteiro, xingado, botaram um filho no meio, até com mentiras sobre o filho dele. Mas, enfim, ele fez propostas e tentou. É claro, o Trump tem vantagem nisso. Quando vai para a lama, a vantagem é evidentemente do Trump. O cara fala mais, é uma máquina. Ele não precisa se preocupar com dados, porque ele não tem dado nenhum. Alfa. O Biden tentava, olha, esse é um dado, aquele é outro. A vida dele era mais difícil. Vai, mediador. Mas acho que quem valoriza, minimamente, uma postura mais séria de estadista viu no papo. Incorporou a estratégia do Trump. Não parou. Deixa eu Fala, falar Drives. Não, primeiro eu queria comentar uma coisa que a Paulinha falou que é muito interessante. O aspecto emocional, passional, de identificação, de torcida, essas coisas psicológicas de identificação são muito mais relevantes para a perspectiva do eleitorado do que as propostas em si, né? A gente tem essa visão utópica de que alguém vai mudar a sua perspectiva de votação em relação a debate. Isso é uma utopia completamente em frangalhos. A gente costuma exatamente endossar quem a gente já está predisposto a endossar. Agora, em relação à proposta objetiva, realmente, do Biden de querer comprar e subornar o governo brasileiro para dar dinheiro para a Amazônia e ser o guardião e o juiz de que tipo de desflorestamento está fazendo lá, é simplesmente aí sim, um imperialista querer se colocar acima da soberania nacional e ser exatamente o tutor e o tutelador da política nacional ambiental. E aí ele fala assim, e olha, como um grande Stalin, ele fala assim, se vocês não fizerem o dever de casa direitinho, a gente vai boicotar negociações com vocês, a gente vai boicotar os produtos brasileiros, ou seja, e boicotar os produtos brasileiros, boicotar o governo brasileiro, é transformar as pessoas em mais pobres. Isso reflete para o eleitorado brasileiro, sobretudo para o público brasileiro, que a eleição do Biden é sim um perigo, inclusive para o Brasil. O que você acha, Paulo? Eu não acho nada outro Paulo, eu medio. Paulo Figueiredo, que eu quero. Deixa eu só passar uma informação. Eu passei uma informação errada, que o debate da Band não é hoje, é amanhã. Tá bom. Amanhã é quinta-feira. Muito bem. Paulo, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Morning. Queria que você fizesse um comentário final. Com certeza você vai atacar o Joel por ser o último a falar e eu não vou dar a palavra pro Joel e aí vai ser aquela coisa, você vai ter vencido o debate, né? Eu sempre venço. Estou vencendo no Casa Branca 2020, vou continuar vencendo nas próximas semanas. A verdade é a seguinte, pessoal. A verdade é a seguinte, Joel e Paulo e amigos. O que o Joel estava falando ali sobre plano de saúde para mais pobres nos Estados Unidos já existe, se chama Medicaid. Não tem nenhuma mudança. Convido o Joel a dar uma pesquisada sobre o que é Medicaid. Option, Paulo. Public option. Eu sei que é Public Option, só que Medicaid é Medicaid. Já existe plano de saúde para mais pobres aqui nos Estados Unidos, não existe esse negócio de mais pobres desassistidos. Em relação à situação do Brasil, o que eu vi foi o Biden Corleone fazendo uma oferta que o Brasil não pode recusar. Toma aqui 20 bilhões de dólares para eu controlar o que acontece dentro do seu território e se você não aceitar, vem as sanções econômicas. Uma coisa é receber dinheiro internacional para ajudar a administrar. A outra coisa é dinheiro que vem com perda de soberania e ameaça. Ontem foi muito sério isso. Você tem um candidato democrata ameaçando o Brasil em pleno debate. Isso é uma coisa vergonhosa. Isso é um negócio que não pode acontecer. Eu acho que o eleitor brasileiro tem que prestar atenção nisso, porque pela primeira vez na história, o Brasil foi objeto de uma ameaça no ar, no debate. Tem muita imprensa batendo palminha para isso. Olha, o Brasil não pode recusar ameaça. A gente não negocia com terrorista. O Partido Democrata está acostumado a fazer terrorismo aqui nos Estados Unidos. Apoia terroristas. O tema não negociamos com terroristas. Não cedemos a ameaças. Não cedemos a chantagem. Essa é a política internacional que o Brasil tem que seguir. O Brasil que pediu.
Pediu o quê? Pediu ser ameaçado Salles de ser disse terrorista? que o mundo pague. O Brasil Os pediu. democratas Salles quer apoiam receber terroristas, dinheiro. Black Lives Matter Peraí, antigos, que fazem ameaças terroristas, a gente tem que aceitar? Ué, que é isso? Não, Joel. Pediu sanção econômica? Dinheiro Ameaçar de sanção econômica? De boicote a produtos? Peraí, fiscaliza gente, se está gastando direito? Não tem como, né, gente? Ah, e quem Se vai o cara fiscalizar? é O governo americano. Quem vai Não, O fiscalizar? governo americano vai fiscalizar o nosso O governo território, americano vai ser o senhor. carrasco julgador de quem está me Ela desmatando ou de esquerda não. querendo mas vai de entregar Deus, para os Yankees. é isso Senhores, mesmo. Se o governo por favor. brasileiro diz que quer dinheiro, ele acha que vai ganhar Pessoal, dinheiro. Que legal. de graça. O Joel quer dar Peraí, Amazônia só um minuto. Senão quem tá no rádio não entende absolutamente nada. Joel, faz o seu raciocínio, em seguida eu passo para a Adriles e o Paulo fecha. Por favor, Joel. Vamos lá, o nosso ministro Ricardo Salles, ele disse que o mundo deveria pagar dinheiro para o Brasil combater o desmatamento. Ele é um pouco contraditório, porque ele mesmo pôs a perder o Fundo Amazônia, que era já R$1 bilhão, que poderia ser usado nisso, mas ele botou aquilo a perder com os péssimos resultados que ele apresentou. Agora, o Biden está dando exatamente o que ele pediu, dizendo, olha, vamos oferecer dinheiro para o Brasil combater o desmatamento da Amazônia. O que vocês estão dizendo é o seguinte, a gente quer receber bilhões de dólares do resto do mundo para um objetivo de política pública, mas a gente não quer ser minimamente fiscalizado pelo resto do mundo quando a gente cumpre. Daí vocês estão vivendo no conto da carochinha, né, gente? Estão vivendo no utopia, em que o mundo dá dinheiro a fundo perdido, não fiscaliza para saber se a gente usa direito e fica por isso mesmo. Não dá. Se o Salles realmente quer e está falando sério, eu acho que não, mas se ele realmente está falando sério quando ele diz que quer dinheiro do resto do mundo, vai ser nesses termos, né? Ou você usa esse dinheiro direito, ou vai ter alguma consequência. Não é a fundo perdido, sem responsabilidade nenhuma. Ok. Agora, Joel, não abra a boca e escute. Por favor, Adriles. O que o Joe Biden quer é exatamente isso, que a gente ceda às pressões estrangeiras imperialistas de um governo eventualmente eleito democrata, terroristicamente, que ele fiscalize a nossa política ambiental, que ele nos suborne, fazendo a gente se prestar de joelhos ao governo americano, sendo que 2020 foi um dos anos de menor desmatamento, segundo o próprio INPE, e que os Estados Unidos, se a gente não aceitar o suborno e a opressão em cima da soberania nacional, vão boicotar produtos, vão boicotar negócios, ou seja, vão boicotar o próprio povo brasileiro. Joe Biden segue a cartilha do esquerdista mor, ou seja, ele quer controlar o mundo em um esquema globalista, fazendo o Brasil se prostrar de joelhos às benesses e às ordens do imperialismo americano. O grande imperialista americano sórdido é Joe Biden, com a anuência do Joe Pinheiro da Fonseca. Muito bem. Adriles Jorge, agora sem sussurros e onomatopeias. Por favor, Paulo, a sua conclusão. Olha, aceitar dinheiro tem que ser nos nossos termos, nos termos do Brasil. A Amazônia é território brasileiro, então aceitar dinheiro tem que ser nos nossos termos, Joel, não nos termos dos Estados Unidos, não nos termos da ONU. O Brasil não está debaixo de um governo global. Então, aceitar nos nossos termos, tudo bem. Agora, esse dinheiro que vem com uma promessa de logo em seguida, se você não aceita nos termos dele, você sofre uma ameaça econômica, você sofre uma ameaça que vai empobrecer o povo brasileiro. Então, isso é coisa de terrorista. E não é nada diferente do que o Partido Democrata faz nos Estados Unidos, fez o ano inteiro. Ou vocês me dão a presidência, ou a gente taca fogo. Ou vocês não nomeiam a ministra para a Suprema Corte, ou a gente taca fogo. Ou a gente faz impeachment. O Partido Democrata virou o partido terrorista dos Estados Unidos. É uma pessoalização do Partido Democrata. É uma pena o que a gente está assistindo nos Estados Unidos, mas hoje é esse lado que você está defendendo, Joel. Paulo, segundo o próprio FBI, o terrorismo americano hoje é principalmente de extrema-direita. Não. Trump assumiu, prometeu... porque o Black Lives Matter não é catalogado como terrorismo. Fake news. Queridos, Fake news. eu vou ter que encerrar o nosso debate aqui cortando o microfone, porque aqui não será que nem o mediador lá dos Estados Unidos, que não teve o controle da rédea da situação. Aqui eu controlo, sou opressor, ditador, podem me chamar do que quiser. Deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Paulo Figueiredo Filho. Paulão, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo pela tua participação aí, diretamente dos Estados Unidos. Valeu mesmo. Um abraço, eu que agradeço o convite. Valeu, cara.